Boa noite, meus caros amigos internautas que agora estão nos acompanhando mais esse momento onde realizamos mais um ponto do programa, né? Página aberta de realização da Federação Espírita Paraibana, aqui com transmissão ao vivo pela Rede Amigo Espírita e Rádio Amiga Espírita, ambos no canal 5 e FEB TV canal 3. Então, hoje o tema que nós vamos apresentar para discussão, como sempre, mais uma obra de Emmanuel, a obra Pão Nosso, com o título Mãos à Obra. Então, meus irmãos, vamos lá? Boa noite a todos, é com alegria que estamos aqui mais nesse encontro. E o Mãos à Obra, que é o primeiro ponto do livro Pão Nosso, né? Emmanuel começa citando mais uma carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mais um texto extraído de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, item 26. E Maria Lourdes, coisas ao vivo, né? De vez em quando a gente tem a questão de alguns esquecimentos. Então a apresentação aqui é Queiroz, José Queiroz, né, que está vos falando, e Maria Lourdes, a nossa companheira de palco nessas quarta-feiras, ok? Trazendo esse diálogo sempre aberto, fraterno e participativo. Vocês que têm acesso ao chat da Rede Amiga Espírita podem lançar suas questões, seus pontos de vista, para que a gente possa enriquecer esse conteúdo tão grato que é a terceira revelação, o Espiritismo nos traz, por esse benfeitor tão amado, né, e tão lúcido como é Emmanuel, pela pena maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. Ok, Mary? Vamos lá? Então, Emmanuel começa fazendo a seguinte observação, diante, né, do que nós lemos desse ponto dessa carta, né? Então ele diz: a igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. Naquela época, Paulo já chama a atenção: irmãos, né? Vocês que estão juntos, né, já tem doutrina, já tem revelação, tem língua, tem interpretação, ou seja, já está com muita coisa, né? Faça-se tudo para edificação. E naquela época, Maria Lourdes, lembrando, né, onde a força do pensamento, né, a construção da moral estava se fazendo. O caminhar no hoje, apesar de todo o desenvolvimento intelectual, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico que acompanha os nossos dias, né, trazendo conforto, trazendo benefícios, mas ao mesmo tempo a gente vê que falta ainda na balança o equilíbrio que o lado moral traz. Então, dificuldades, elas foram superadas, mas novas dificuldades e novos desafios a essa implementação, digamos, do reino dos céus na terra, continua presente para, digamos assim, o nós, né, do que professamos a doutrina e que trazemos essa bagagem para poder ser trabalhada, para poder ser edificada. Afinal de contas, cada indivíduo, né, a gente já até discutiu isso aqui nas outras vezes, tem o seu desenvolvimento, tem a sua base, né, de moral, mas como é que anda? Como ele pergunta aqui, se a gente tem a doutrina, e aí? Que fareis? Se a gente tem a revelação, e aí?
que fareis? A gente tem língua. Isso. E é justamente isso, Queiroz, que Emmanuel continua falando. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formando-os no ambiente do Espiritismo, na revivência do Evangelho. Ou seja, trazer para nós, para esse novo grupo que se forma, esse agrupamento cristão, né, formado no ambiente do Espiritismo, nessa revivência do Evangelho, se faz muito propício esse olhar de Paulo, né, para nós no nosso momento hoje, né? Afinal de contas, né, quando ele fala de agrupamentos aqui, apesar da doutrina espírita ser uma doutrina tão clara, tão lúcida, mas essa individualidade, essa cultura, né, esses agrupamentos de pessoas que se unem, apesar de ser o mesmo ideal de elevação, a gente vê que ainda tem muita interpretação, né, muita coisa que é trazida ainda cristalizada na alma e que infelizmente, da mesma forma que perturbava lá atrás a doutrina do Cristo, né, que é puro amor, puro desenvolvimento, hoje a gente também nota que isso acontece no nosso meio. É um conflito ainda muito forte das personalidades que infelizmente criam determinadas situações que dificultam essa marcha, não é? Sim. E aí ele vai justamente ampliando o nosso olhar para o nosso papel enquanto trabalhador espírita, não é? E aí ele começa a trazer a seguinte questão. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Fenômenos e novidades, né? Ou seja, coisas que pulam aos olhos, que estimulam os sentidos, que em outras épocas, sem dúvida, tiveram sua razão de ser, e que ainda hoje, quando se manifesta em um foco ou outro do movimento, atrai verdadeiras multidões que vêm, né, secas de uma resposta ou até de algo mais imediatista, né? Porque o processo de transformação, se fosse para ser de um pulo, é óbvio que o Cristo teria dado essa fórmula, é óbvio que o Cristo teria agido mais ou menos como os hebreus de época queriam, né? Uma verdadeira revolução externa. Mas a gente sabe que o processo é bem diferente. A natureza, eu costumo sempre ao menos procurar me espelhar nela. Ela nos dá a resposta, muitas vezes, para essas nossas angústias, essas nossas aflições e dificuldade de esperar. Porque isso provoca muita angústia, e essa angústia leva o indivíduo a um estado de perturbação tal que muitas vezes desencamba consequências, né, não só de relacionamentos pessoais, mas também até pode trazer doenças. Não é isso? A psicologia ela reza muito e a própria ciência conforma isso. Então, quando a gente vê uma semente, né, ser depositada na terra, ninguém vai esperar instantaneamente que a árvore surja e comece a produzir frutos. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. É um movimento. É um movimento, é um processo, justamente. E é isso que Paulo, né, chama bem a atenção, porque ele diz, a gente tem tudo. Mas, aí eu novamente me coloco na pergunta dele. Que fareis, pois, irmãos?
irmãos. Com tanta riqueza. Gente, não é brincadeira não. Só Chico Xavier tem um acervo de mais de 412 obras. É muita cultura, é muita bagagem, é muita luz. E aí? O que é que estamos fazendo, Mary? O que é que estamos fazendo com tudo isso, com todo esse derramar de amor, de misericórdia que a espiritualidade tem trazido até nós, não é? E aí, ainda nesse raciocínio, né, Emmanuel fala que muitos buscam a questão das novidades, dos fenômenos, e alguns núcleos costumam paralisar as atividades quando não dispõem de médios adestrados. Aí ele faz isso por quê? Pois é. Né? Será que só a fenomenologia, será que só o maravilhoso, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente sabe bem que na doutrina o maravilhoso foi deixado por terra, afinal de contas, né, a lucidez que a ciência espírita nos traz, ela derruba qualquer mito, qualquer mistificação e nos dá muito bem o propósito de tudo que vem. E é nesse propósito, muitas vezes, que a gente esquece de apreciar, esquece de buscar. Não é verdade? E aí a gente fica preso, a gente começa... uma coisa que Emmanuel, quando o Emmanuel também fala aqui da questão do médium, né, quando alguns núcleos costumam paralisar a atividade quando não dispõem de médiuns adestrados. Ora, médiuns adestrados. E ele pergunta, mas por quê? Né? Só faltou dizer, por quê, meu Deus? Por que paralisar? Né? Afinal de contas, a mediunidade é um trabalho como outro qualquer. Tão necessário dentro da casa, dentro do movimento, como a faxina do banheiro, como a evangelização de criança, como o trabalho social, né? Como a escolaridade, que a gente sabe, a gente pode fazer esse apoio, não é isso? Enfim, a gente tem muita coisa a realizar. Muita coisa. E aí, justamente, Emmanuel vai dizer isso, né? Médio algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Né? Então, a mediunidade é extremamente importante porque ela é o intercâmbio, ela é o canal, ela é essa ligação, né? Que a espiritualidade se mostra através da mediunidade. E sem ela não teríamos doutrina. Né? Mas não se pode colocar na mediunidade, como ele diz, médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Por ter um médio na casa, isso não quer dizer que ou deixar de ter, né? Aqueles companheiros serão iluminados por aquilo. O médium nenhum vai ser também responsável. Né? Afinal de contas, o médium é um ser humano com virtudes e defeitos, né? Ele pode acertar, como também ele pode errar. Tudo tem que ser analisado. Se a gente pega o exemplo de Kardec pegava mensagens de diversas partes do mundo, fazia um esforço enorme de compilamento, de estudo, de aprofundamento, para poder, pelo crivo da razão, aceitar determinadas fundamentações que estavam chegando do plano espiritual. Ou seja, Kardec, por mais que confiasse no médium A, B ou C, ele tinha que ter o crivo da razão de que o que baliza tudo é a mensagem do amor, que é a mensagem que Jesus trouxe. Aí a gente se pergunta, né? Como eu vi uma vez uma palestra do nosso irmão, por que o amor veio primeiro? Na pessoa e na personificação do Cristo. E a verdade, o conhecimento, depois com Kardec. Por que não poderia ter sido ao contrário? Interessante essa observação. Não é? E o Espírito de verdade diz, Espírita, amai-vos. Eis o primeiro. Eis o primeiro mandaremos, instruí-vos, eis o segundo. Então isso tem um pouco a ver. A gente
sai do instinto para o sentimento. Então o amor vai fundamentar esse sentimento inicialmente, para que ele possa balizar o conhecimento que vem depois, não é? Equilibrar. E o conhecimento não pode se distanciar dessa razão de ser do amor, porque é ele que dá todo o leque para que a coisa realmente flua mais adequadamente. E nesse sentido, né, quando a gente egoicamente começa apenas a observar as coisas externas, né, a gente começa a fundamentar a verdade em pessoa A ou pessoa B, como Emmanuel pergunta aqui, né, no fenômeno, né, da mediunidade ou no médium em si, que se destaca, e muitas vezes esse destaque, quando não é bem trabalhado, acaba levando à perca digamos assim, do problema real, do propósito daquela reencarnação santificante, do mérito que aquela mediunidade ia trazer para o seu desenvolvimento pessoal e do grupo a que ele viesse estar presente, né? Então, interessante a gente observar, todo homem, ele tem o seu contributo, afinal de contas a espiritualidade não vai fazer por nós nenhum serviço que nos compete, mas, acima de tudo, a gente tem que prevalecer a razão no Evangelho do Cristo, não é? E o nosso amigo Neto aqui, ele faz Neto Batista, no chart aqui, ele faz uma seguinte indagação. Vocês acreditam que os fenômenos mediúnicos ainda servem de atrativo para pessoas procurarem o Espiritismo? Sim. E aí, Mary? Sim. Sim, também concordo. Em alguns agrupamentos, né? Porque Emmanuel aqui, ele taxa bem que os núcleos... Alguns... se diferenciam dos outros. Então, existe ainda na Terra agrupamentos de pessoas que precisam dessa fenomenologia, mas que ela não seja o essencial, que ela não seja o propósito único e existente da casa. Afinal de contas, tudo tem que ser fundamentado em Jesus como guia e Kardec como, digamos assim, a âncora da razão, né? Aquele que fundamenta a ideia que o Cristo traz de forma basilar. E o interessante, né, que muitas o meio de entrada, né, a porta de entrada de muitas casas ainda é pela busca do consolo, né, da dor, né, do sofrimento. E se a casa ela está podendo contribuir no trabalho, tanto desta consolação, como desse acolhimento, né, como do trabalho da desobsessão, mas também da orientação e da instrução. Porque conhecer o porquê eu sofro é o fundamental. Não é? Vai trazer todo um outro sentido para a minha vida. E aquele sofrimento pode se transformar num grande aprendizado. Até porque esse porquê, sendo descortinado, vai me proporcionar um entendimento de como eu entrei naquela, né? E me dá uma base para que eu não caia novamente. É aquela questão do autoencontro consigo mesmo, né? Aquela base da verdadeira razão de ser de toda e qualquer revelação. E o Espiritismo não foge disso, que é trazer fundamentos, trazer base para que o indivíduo comece a se perceber, comece a assumir mais responsabilidade. Porque a gente fala muito de livre-arbítrio, mas livre-arbítrio ele cresce proporcionalmente à responsabilidade que o indivíduo vai adquirindo. E essa responsabilidade, como Cristo bem lembra, só vem com o conhecimento da verdade, porque é ela quem vai libertar o indivíduo. E essa verdade, ela tem que
trazer para dentro dele, né? Ser utilizado como móvel de renovação. É como a questão do que a gente fala, né? A questão moral e de princípios de um pai que a gente sabe que é muito comprometido, vamos dizer assim, com o desenvolvimento e com a educação de seus filhos, mas, vamos um exemplo, ele fuma. E quando ele vê um filho adentrando por um caminho desse, mesmo com a carteirazinha aqui dentro, ele adverte ao filho para não fumar. Aí a gente vê, ele já promoveu em si essa realidade? Se não, como é que ele vai ter base para fazer com que o filho realmente se estimule a mudar ou até não enveredar por esse caminho que ele até hoje não conseguiu se desvincular? Não é? A moral só é bem empregada quando o indivíduo de fato começa a exercitar dentro de si. Não é verdade? E Emmanuel aqui, noutra obra, né, porque a gente vê a doutrina, ela nunca se desdiz, graças a Deus. Né? E tem uma outra obra de Emmanuel chamada Tarefa Espírita, Tarefa Espírita, que no prefácio, apenas no prefácio, tem um trecho pequenininho que Emmanuel diz o seguinte: todas as obras efetuadas realmente, em nome do Cristo, na terra, aí ele abre um parêntese, sabe para o quê? Sabe que parêntese é esse? Excetuando a nossa humana participação. Porque Emmanuel justamente coloca toda a obra, afinal de contas não somos nós que procuramos na charrua realizar a obra do Cristo? A obra do Cristo é uma coisa, como a gente vê muitas vezes, o movimento espírita é diferenciado do espiritismo em si. O espiritismo em si não tem falhas, mas eu não posso dizer a mesma coisa do movimento espírita. E é isso que o Emmanuel está dizendo aqui. As obras efetuadas realmente em nome do Cristo na terra, excetuando a nossa humana participação, ou seja, excetuando as falhas cometidas pelos homens, que habitualmente lhes desfigura a santidade e a beleza, são grandes e respeitáveis. Né? As obras que o Espiritismo nos traz, o movimento de renovação que ele nos proporciona, são enormes e respeitáveis. Mas o movimento ainda tem muita falha. E é nesse ponto que a gente deve estar de olhos e ouvidos bem atentos. Bem, vamos continuando, né? Então, ele começa a dizer o seguinte. Aí ele traz para a nossa reflexão. Primeiro ele faz esses apontamentos. Que Emmanuel é interessante, né, Queiroz? Ele começa, primeiro, fazendo alguns pontos de questionamento, alguns alertas. Por que isso? Nos fazendo questionar. Não é apontando, não é criticando. Ele nos leva a um questionamento íntimo. Então, ele primeiro fez esse questionamento dos porquês. E agora ele começa a dizer, nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalar o esforço de alguns poucos. Então, nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica. E não é isso, não é? O questionamento de Emmanuel e a reflexão desse texto é dizer assim, qual está sendo o meu papel dentro da doutrina espírita? Como eu estou vivenciando essa imensa oportunidade revelada pelos Espíritos, dando luz a nosso caminhar pelas revelações que o Cristo nos oferece. Como nós estamos nos comprometendo com o trabalho espírita? Essa é a grande questão.
É verdade. E os nossos amigos aqui, né, no chat, né, o Neto Batista, ele novamente diz o seguinte, que o fenômeno ainda atrai muita gente que quer resolver somente os problemas do momento. Né? E de fato, todo aquele que está ali na casa fulano, está tendo tratamento espiritual, tem um doutor fulano de tal que chega lá e faz o tratamento. É óbvio, eu me desloco até lá, eu faço um esforço, um sacrifício, porque eu estou sentindo alguma dor, algum incômodo e quero aquilo ali de imediato. Mas toda casa que se preze, ela não vai rejeitar aquele momento. Sim. Porque, digamos assim, é o chama, mas ela vai colocar em evidência que o tratamento principal vai estar no estudo da doutrina, no ouvir das palestras, no despertar da consciência. Isso é o que vai fazer todo o diferencial. Isso é o que vai trazer a realização mais planificada. A gente aprende, né? Por exemplo, no caso de obsessão. O indivíduo sofre um assédio espiritual forte, vai numa casa espírita, começa o seu tratamento. Quando a maioria dos casos, a gente sabe, quando começa a sentir o primeiro alívio, a pessoa já deixa de comparecer à casa. E volta, apesar das advertências, a mesma vidinha, os mesmos hábitos desregrados, sem saber, ou que se for alertado não deram a mínima importância, que muitas vezes esse alívio de momento é uma própria estratagema, um próprio estratagema daqueles espíritos que percebem para dizer, olha, vamos deixar um pouquinho aí, porque ele vai se sentir bem e vai correr. Ou seja, eles, né, conhecem-nos muito mais do que nós mesmos, do que nós nos conhecemos. E esse estratagema muitas vezes acaba dando resultado, porque o indivíduo sai, volta à sua vida desregrada, e aí, aqueles amigos, né, que naquele momento estão se comprazendo com aquela situação, estão querendo a derrocada, o mal, né, começam a agir e ainda conseguem agregar outras dificuldades no caminho. Porque a gente sabe que como tudo é uma sintonia vibratória, né, como tudo é uma questão de encaixe e desencaixe. Ora, se o plug da tomadazinha ali na parede, ele está aberto, sem aquele tapão que muitas vezes a gente tem a preocupação de colocar para evitar que uma criança, né, inadvertidamente meta o dedo, se ele está aberto e a tomada está bonitinha, eu vou lá e plugo. Mas quem é que deixou a tomada aberta? Quem é que permitiu aquele plugar? A não ser eu mesmo, não é? Se eu tenho aquele zelo, aquele cuidado, eu vou começar a vibrar de forma diferente. E nesse sentido, o que é que vai acontecer? Eu vou dificultar o assédio e vou favorecer a espiritualidade, um caminho para verdadeiramente me auxiliar. Bem, ele continua nos dizendo, né? Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Antes da gente comentar aqui, eu queria fazer uma observação nesse ponto do trabalho, né, que está no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 3, que diz assim, item 7. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência,
segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Né? Então, o progresso, o nosso progresso espiritual é fruto do nosso trabalho. E aí, o que é que Emmanuel nos diz aqui, Queiroz? Convençam-se os discípulos de que o trabalho é a realização, e a realização pertence a todos e que é imprescindível. A mesma coisa que o livro Céus e Inferno, o livro Céu e Inferno está dizendo. É como a nossa irmã, né, no chat aqui, participando junto conosco, a Nath Menezes, ela diz, né, sobre a advertência de Jesus do orar e vigiar. Porque se a gente for em cima desse contexto do orar e vigiar, ele quer dizer muita coisa. Ele quer dizer para a gente estar atento, né, ao que estamos realizando ou deixando de realizar. Não é isso? Enfim, há uma série de coisas que a gente tem que vencer. E ela continua dizendo, a Nath Menezes, né, que viu uma mensagem muito legal refletindo sobre os efeitos do desânimo em nossa vida. Sim. Isso é muito interessante. Aí a gente pode se perguntar, Mary, por que eu chego a esse ponto de desanimar? Não é? Porque falta de estímulo é o que não existe no nosso mundo para nos motivar. Não é verdade? Se a gente levar esse contexto da existência de algo para nos dar esperança, para nos trazer a consolação, gente, a doutrina espírita é um cabedal imenso de luz, de consolação e de esperança. Aí a gente fica, por que ainda a gente entra nessa nuance, né, do desânimo? Não é isso? Porque o desânimo é um desestímulo e digamos assim, um desligar do indivíduo com a sua própria fé, com a sua própria razão de ser. É como eu ouvi uma vez do nosso confrade aqui de Pernambuco, Frederico Menezes, dizendo, né, que a gente ainda costuma andar por aí pensando que é um mendigo, mendigando as coisas, tendo dificuldade na superação dos obstáculos, que muitas vezes não são nem grande coisa, mas por quê? Porque eu me esqueço que eu sou herdeiro de um universo inteiro. Se não fosse eu, se não fosse Mari Lourdes, se não fosse a Nath, né, os nossos irmãos aqui, Neto, Marina, Margarete, que estão nos acompanhando, né, o nosso filhão Victor, que está ali de lado, Deus não tinha criado esse planeta, esse universo, toda essa maravilhosa gama de vida. Existe porque eu existo, porque você existe, porque Ele, o Pai, nos ama acima de tudo. Então, para que desanimar? Né? Por que desanimar? Não é isso? Quando ele vai continuando aqui, isso é bem interessante, né? Poder falar o que nos motiva, na verdade. Porque o desanimar é não ter motivos para. Exatamente. Né? Então, quando eu estou desanimada, eu não tenho motivos para fazer determinada coisa. A minha fé está abalada e sem a fé eu não tenho esperança. Né? E é interessante que Emmanuel nos diz o seguinte, e isso interessante nessa questão do desânimo, né? Ele diz o seguinte, que é imprescindível o trabalho, a realização do trabalho, e que ele se movimente cada qual no serviço edificante que ele compete. Pois é, e muitas vezes a gente vai atrás de coisa ou se preocupa com algo que nem ainda aconteceu, não é? É um medo realmente da realização que trava todo o processo. E é interessante, né, as nossas irmãs aqui, os nossos companheiros que estão aqui nos acompanhando, estão trazendo muita coisa interessante. Como a Margarete aqui, ela diz o seguinte, que toda mudança íntima, e é isso que falta a gente ter, vamos dizer assim,
um conhecimento e uma certeza. Ela diz que toda mudança íntima é lenta e requer trabalho e empenho. Trabalho e empenho. Se a gente observar tudo que Jesus nos concitou, ele não trouxe nada pronto. Ele não chegou e disse: eu vim arrebatar vocês. Não. Ele sempre faz um convite. E quem convida espera que o indivíduo vá. Não é verdade? Se eu estou preparando uma festa, eu não vou trazer a festa para dentro do ambiente do convidado, não. O convidado que quiser ir para a festa, que se desloque, que vá, se arrume, se prepare e vá até o local da festa. E é por isso que o Cristo, em muitas das suas falas, né, que é justamente isso que a nossa irmã nos traz, ele dizia: vinde a mim, saia, movimento, né? Então é um processo realmente de sair do nosso estado de letargia, do nosso momento ainda da infância. Nós estamos ainda na infância espiritual, né? Nós estamos ainda como crianças que precisam os pais estarem sempre falando as mesmas coisas quase todos os dias, até que aquilo seja internalizado e eu não preciso mais ouvir. Já é como Paulo fala, a frase maravilhosa de Paulo, quando ele diz: não é mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é o que? Um processo. E pegando esse exemplo de Paulo, antes de Paulo ser Paulo, né? Quem tiver curiosidade ou quem já leu a obra Paulo e Estevão, sabe, ele como fariseu, como doutor da lei, ele era de um verbo, de uma energia, até de uma agressividade, de uma eloquência invejável. Mas quando ele caiu em si, né, e percebeu que o caminho do Cristo, o caminho de Deus, porque tudo que ele fazia era com coerência com aquilo que ele acreditava. Mas quando ele percebeu que o caminho de Deus era um outro bem diferente, ele teve que se dar um tempo. Ele teve que se dar um tempo. Né? Ele literalmente se deslocou para o deserto, ficou albergado numa casa de um casal cristão, sem dizer quem era, durante foram 2 anos ou mais de 2 anos, estudando a mensagem do Cristo, se trabalhando, se preparando para poder ir à luta. Né? Ele percebeu que se ele fosse de imediato, não ia fazer efeito. Ele ia ser rejeitado. E isso nós temos que ter justamente muito cuidado nas nossas realizações. Tudo que eu puder realizar, que eu faça. Tem até um ditado que diz, né, que a gente não deve deixar para amanhã o que eu posso, mas é o que eu posso fazer hoje. Não é? A casa espírita, ela é uma oficina de trabalho de uma gama muito grande. E vai ser sempre um trabalho ou outro que eu vou me identificar. Não é teimar com aquilo que eu ainda não consigo colaborar. Ou deixar de fazer uma realização em mim porque eu ainda quero experienciar, ou vou deixar para depois, né? Porque esse deixar para depois a gente não sabe nem se vai chegar lá. O dia de amanhã, quem conhece é Deus. O aqui e o agora que é o fenomenal, é que é o maravilhoso, né? O Vanberto, ele diz aqui, o Vanberto Pires diz o seguinte também: algumas pessoas ficam esperando que da espiritualidade, a solução dos nossos problemas. E isso a gente ainda vê demais, realmente.
Né? E a gente sabe que o que compete a gente realizar, meus irmãos, nem Jesus, nem Ele que nos ama acima de tudo, né, vai fazer por nós. Porque é o nosso dever de casa, é a nossa colaboração, é a cota que a gente tem que dar e trazer. Isso é muito importante. Trazendo para na nossa rotina, não é? Se nós, chega o nosso filho com uma tarefa de casa e nós temos duas opções: ajudá-lo a fazer para que ele raciocine e compreenda que o esforço necessário para que ele realize aquela tarefa escolar seja na busca do conhecimento e do entendimento do que aquilo representa para ele, ou a gente simplesmente vai dar as respostas, né? Então, se a gente der as respostas, nós não estamos ajudando. E o Cristo, a espiritualidade, nos dá justamente o livre-arbítrio. Eles vão estar nos instruindo, né? Nos intuindo, mas não vão fazer por nós. De jeito nenhum. Né? Então, isso é extremamente importante porque é da nossa responsabilidade. E isso nos faz ver também nas relações como é que nós muitas vezes queremos fazer pelo outro. Nós às vezes queremos resolver o problema do outro, a gente nem deixa que o outro busque a solução. Nós podemos colaborar, ajudar, né? Ter compaixão, até favorecer, mas não fazer pelo outro. E a melhor forma de ajudar é realizando em nós, né? Sim. Realizando em nós aquele propósito. Porque muitas vezes a gente quer cobrar o do outro aquilo que nem mesmo eu ainda consegui fazer em mim. Isso. Não é? Então, se tem mais alguma observação? Pode seguir. Por enquanto, não. Ok. Ninguém alegue, olha só o que Paulo diz, ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Olha que frase, Queiroz, que Emmanuel nos faz refletir. Ninguém alegue, não vem alegar que você precisa de novidades. Exatamente. Né? Quando concessões da esfera superior apenas aguardam a firme decisão. Não é qualquer decisão, é a firme decisão do aprendiz. Até porque quando a gente não tem firmeza, a gente não faz. A verdade é essa, né? Enquanto a gente ouve e apenas acha bonito, o neguinho não sai do canto, não. Não é isso? Isso. E aí Emmanuel ainda faz uma observação. Além de querer ter firme na decisão do trabalho, né? Do aprendiz, que nós somos aprendizes, no aprendiz de boa vontade, qual é a decisão do aprendiz? No sentido, e aí ele completa, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Eu só vou me elevar quando eu começo a conhecer realmente o que é a vida. E nosso irmão aqui, André Luiz, ele colabora, né, com as verdades que a gente está aqui buscando compreender, buscando enaltecer, no seu livro Sinal Verde, né, ele traz aqui umas deixas fantásticas do que é estar com Jesus, no livro Agenda Cristã. Afinal de contas, tudo isso aí que Emmanuel até agora nos concita a realizar é a busca de uma tarefa não para homens, não é? Não, é com homens. Afinal de contas, o encarnado ele não desenvolve-se sozinho. Aquele que está na carne, o homem, a mulher, ele só cresce
na sociedade, indo para o mundo verdadeiramente e deixando-se livre para o contato, né? A mudança, a realização, a transformação, primeiro em si e depois no outro, né? Então, isso tudo, sem dúvida, é uma busca para Jesus. E no texto que André Luiz nos traz em Agenda Cristã, com Jesus, ele diz o seguinte: a renúncia será um privilégio para você, com Jesus. Olha que lindo, né? O sofrimento glorificará a sua vida, com Jesus. A prova dilatará seus poderes. Nossa prova diante da situação, do fato, com Jesus. O trabalho constituirá título de confiança em teu caminho, com Jesus. O sacrifício sublimará teus impulsos, se você estiver com Jesus. A enfermidade do corpo será remédio salutar para a tua alma. Olha o olhar diferenciado. A enfermidade como remédio para a alma. Quando a gente está no conceito do que o Cristo trouxe. A calúnia lhe honrará a tarefa, com Jesus. Porque a gente não vai se preocupar com o disse-me-disse do outro, né? Eles vão falar, mas a sua realidade, a sua conduta vai falar mais alto. E ele continua dizendo: a perseguição será motivo para que você abençoe a muitos, com Jesus. A angústia purificará suas esperanças, porque você está com Jesus. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. E a terra, quando caminhar com Jesus, André Luiz conclui aqui, com os seus contrastes e renovações incessantes, ela representará, meus irmãos, bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Olha que forte, né? Então, todo o propósito na busca da realização é esse caminho. Afinal de contas, quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua vida, Maria Lúcia? Eu, na minha vida, José Queiroz, quem é Jesus para mim? É o guia? É o modelo? Será que eu estou levando a cabo mesmo o que diz a questão 625 do Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, né? Qual o maior exemplo, o maior modelo que Deus deu ao homem? E a resposta mais sintética que existe em toda a codificação: Jesus. Afinal de contas, quem é guia, como Emmanuel diz que ele é, como Kardec nos mostra, ele sabe o caminho. Ele já percorreu. Isso, ele é guia por isso. Ele é guia por isso. Ele não tem como se perder. Então, se eu me encontro perdido, se eu me sinto violentado, se eu estou angustiado, se eu estou com medo ou desesperado, com Jesus
eu encontrarei a solução. Porque Ele conhece como vencer os obstáculos, como realizar a sua transformação, a sua melhora. Qual o melhor remédio? Qual a melhor realização? Porque Jesus, eu sempre digo sem medo, ainda é um desconhecido de todos nós. Nós não temos ainda capacidade intelectiva ou moral de identificar essa personalidade. O Senhor, como diz na música, né, do casal mineiro, irmãos, né? Deu até um branco no nome agora, que é Tim e Vanessa. O Senhor das estrelas. O Senhor das estrelas, o Senhor de nossas vidas, aquele que possibilitou a vida nesse planeta, a morada abençoada e bendita, que nós ainda estamos muito longe de mostrar a gratidão, né? Porque a gente desfavorece tanto a terra, não é isso? E aí, voltando, pegando naquela tarefa espírita no prefácio, Queiroz, que diz tudo a ver com o que você falou, Emmanuel diz o seguinte: a tarefa, porém, dos espíritas na atualidade, segundo cremos, dentro da condição de herdeiro da luz, da sua luz, né? Herdeiro da luz, reveste considerável importância, de vez que exumaremos do tempo o Evangelho simples e puro e despertamos o coração para um novo tipo de luta. Lindo, né? Fantástico. E aí, ele ainda diz o seguinte: não apenas no testemunho convencional, não somente no culto exterior, não apenas na oratória, não somente na arte, não apenas o trabalho, mas sobretudo, olha esse final, que coisa interessante, mas sobretudo a propaganda de Jesus nas próprias vidas. E como é fazer essa propaganda? Né? O que é uma propaganda? Não é isso? Você que está propagando, você é a essência daquele produto. Exatamente. E é isso que Emmanuel está nos concitando, não é isso? Como eu ouvi no centro uma frase que dizia justamente: louvemos a Deus nas nossas atitudes. Não é? Porque imagine você louvar a Deus, existe louvor maior do que as suas atitudes diante da vida, ser o grande propagador da mensagem do Cristo, como dizem Emmanuel, né? A propaganda de Jesus nas próprias vidas, para que a leitura da exemplificação, olha só, convença, tranquilize, liberte e renove a ira do mundo. Emmanuel o quê do mundo? A eira. A eira do mundo, a eira, né? Porque a gente buscando o significado dessa palavra eira, ela é como se fosse um local onde todos os produtos são colocados antes da sua transformação. Então, se está mudando a eira do mundo, significa o quê? Que os produtos estão com melhor qualidade, né? Vão trazer mais benefícios quando beneficiados pela realização do Evangelho. E aí, lembrando que a nossa amiga falou sobre o desânimo, Emmanuel complementa: para isso, para quê? Para que a gente possa fazer a propaganda de Jesus na nossa vida, a palavra fé, o entusiasmo e a monumentalização da beneficência humana são convocados. Fé, entusiasmo, né? E a beneficência humana. Mas, acima de tudo, esse material é imprescindível oferecer ao Senhor na pessoa do semelhante. Né? Então, essa fala de Emmanuel
justamente traz no último ponto que nós vamos conversar do livro. Do livro Pão Nosso, no título, né? Mãos à Obra, a gente vê que a charrua está aí, viu, gente? Vamos lá. Então, Emmanuel nos diz: quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Então, nessa reflexão de que nós precisamos colocar as nossas mãos na obra do Senhor, e essa obra precisa começar dentro de nós, né? Para que possamos ser aqueles trabalhadores que a cada dia se contagiam com o trabalho a ser realizado, né? Com a ajuda a ser prestada, com a alegria de ser um simples instrumento, não um médio de renome, um simples instrumento. Como o Chico, no seu ser de luz, né? Que nunca se considerou uma luz, ele dizia que era um cisco. Um vermezinho. Né? Então, porque ele compreendia que ele era um trabalhador, como todos os outros, mas que estava buscando fazer a sua parte. E nós possamos nessa noite, diante desse texto maravilhoso de Emmanuel, profundo, né? Analisarmos como nós estamos dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, dentro da vida. O que é que nós estamos contribuindo? Como nós podemos contribuir? E principalmente, como nós estamos nos renovando a cada dia. Como estamos renovando a nossa fé, o nosso ânimo, nesse trabalho grandioso, como Emmanuel disse, o Céu e o Inferno, no livro Céu e Inferno fala, né? Na busca da própria felicidade. Afinal de contas, quando a gente fala, né, de toda essa verdade lúcida, tranquila, firme, proposital, que a doutrina nos traz, ela é para ser empregada no nosso dia a dia, no nosso trabalho, Sim. não é isso? Nos nossos conflitos, no vencer das nossas dores e dificuldades. Afinal de contas, tudo vem para nos auxiliar na nossa transformação moral. E é essa a base fundamental da mensagem. Afinal de contas, é um convite a colocarmos a nossa mão, a obra que é do Senhor, né? Ele nos prepara o caminho, mas a iniciativa de segui-lo da forma que a gente achar melhor é nossa, sempre nossa. Então, que possamos levar essa mensagem a todos os cantos, onde estivermos, a todas as situações, a todas as respostas e buscas. Afinal de contas, meus irmãos, estamos aqui com um propósito, e esse propósito sempre é e será um propósito divino, de muito trabalho e de muita realização. Obrigado a todos vocês por estarem aqui participando conosco dessas reflexões. Obrigado também, de coração aberto, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que sem dúvida nos intuiu, nos auxiliou, nos tranquilizou e nos trouxe a possibilidade de mais essa realização desse trabalho. Muita paz a todos, meus irmãos. Fiquemos com Deus e até a próxima, porque Ele quer. Boa noite a todos. Fiquem com Jesus.